Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. 19h42 desta sexta-feira, hoje 14 de julho de 2023. Alegria estarmos juntos aqui no nosso pré-culto. Estamos iniciando o nosso pré-culto. Daqui a pouco, 20 horas, horário de Brasília, teremos o nosso momento com a família, nosso culto no lar. E o pastor já está aqui conosco. Nós já vamos conversar com o nosso querido pastor, que estará hoje conduzindo o culto da noite. Mas antes, cumprimentando o nosso querido pastor Edson Ian, que está conosco aqui para nos ajudar aqui no nosso pré-culto. Pastor Edson Ian, a paz do Senhor Jesus, querido. Paz Senhor Elias Faé, a paz Senhor a todos os irmãos que estão nos acompanhando nesse momento no pré-culto. Amém. E conosco aqui hoje estará dirigindo o nosso momento com a família, nosso culto no lar, nosso querido pastor Alexandre Gueiros. Pastor Alexandre Gueiros, que é vice-presidente da Igreja Cristã Maranata. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, Elias, a paz do Senhor, Edson. A satisfação para mim estar falando aos nossos queridos irmãos, telespectadores. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, pastor Edson Ian. Vamos conversar um pouco com o pastor. Amém. Agora apresentado, Pai Senhor Pastor Alexandre Gueiros, eu tenho tido o privilégio, de vez em quando, o pastor Alexandre Gueiros tem me presenteado em participar de algumas reuniões com os irmãos do exterior, em especial lá daquela região da antiga União Soviética, ali da Rússia. E uma das coisas assim que eu percebi, que o sentimento de fé pelo Senhor, de amor, de comunhão, ele é igual, Nem vou dizer que é semelhante, ele é muito parecido. O pastor Alexandre Gueiros, ele sempre teve assim um particular, que é cuidar da obra no exterior, principalmente nessa região lá da Ásia, daquela região. E ultimamente, pastor, a gente viu assim que está tendo um crescimento, uma evolução. Agora a coisa já tornou assim mais forte, uma coisa consolidada. No último seminário eles tiveram aqui de pastores, teve 120 estrangeiros, assim, mostrou uma coisa muito forte. Então eu queria conversar com o pastor Alexandre Gueiros, que ele nos contasse, esse momento, como está o momento da obra exterior, e aquilo que o pastor quiser comentar conosco. Ultimamente temos observado um progresso firme na obra no exterior, não somente na América Latina, mas também nos países de língua russa e ucraniana e em outros países onde há igrejas dessas línguas, cujos cultos são realizados nessas línguas por pastores da antiga União Soviética que se mudaram para esses países, como, por exemplo, Estados Unidos, Noruega, Finlândia, Israel. Nesses países há igrejas onde os cultos são realizados em língua russa ou ucraniana, e nós temos excelentes relações com os pastores desses países. E temos observado como o Senhor tem feito progredir a obra nesses países, desde que algumas igrejas no Brasil começaram a orar especificamente por esses países. Amém. A importância da oração da igreja, Eu até me lembro que nos testemunhos dos pastores, um deles fez essa menção de agradecimento, de gratidão pela oração dos irmãos da igreja no Brasil, pela obra, pela igreja, na região deles. Uma coisa que eu vejo assim, o pastor, ele arranha um pouco até em russo, Eu vejo que o pastor se comunica ali em russo com eles, e essa comunhão, eu vi ali pela reunião que o pastor tem a forma que eles tratam, assim, a reverência, o temor ao Senhor, e também
o respeito entre as partes e inclusive aquele pastor de Israel, né? A obra em Israel tem 3 igrejas, me parece, nossas lá em Israel. Sim, há mais, talvez 4 ou 5 pastores que têm recebido testemunho da obra e têm buscado colocar em prática a nossa doutrina, sobretudo o poder do sangue de Jesus, a busca pelos dons espirituais, o interesse em que o Senhor esteja dirigindo a igreja claramente através dos dons espirituais. Temos compartilhado testemunhos de como o Senhor realiza a sua obra em nosso meio e eles se maravilham, não somente os de Israel, mas também de todos esses outros países. São cerca de 13 países nos quais há igrejas de língua russa. Em todos esses países temos pastores realmente decididos a buscar realizar a obra do Senhor como eles viram em nosso meio, como nós temos testemunhado para eles. Uma das coisas assim que eu fiquei muito impressionado, assim, como eles valorizam, né, a palavra, valorizam ali uma revelação, valorizam uma experiência, valorizam o dom, como eles se quebrantam, né? Eles ficam muito gratos ao Senhor, né? Por essas manifestações. A gente vê assim, eles expressarem isso. Agora, na reunião que eu participei, o pastor lá de Israel, ele estava caminhando assim numa rua, mas eu vi que ele estava em trânsito, mas ele fez questão de participar da reunião. Aí ele se assentou assim perto de uma árvore, numa sombra, e a participação dele assim foi muito... Deu pra ver que ele já entendeu a obra, né? Que ele entende a obra igual nós entendemos, né? E clamor pelo sangue de Jesus, como o pastor falou agora, né? É verdade. Nós nos alegramos muito em ver que realmente esse esforço que alguns pastores, inclusive alguns do nosso conselho, fazem para participarem dessas reuniões, realmente tem surtido efeito, tem produzido um fruto de entendimento da obra por parte de pastores das mais diversas culturas. Nós falamos de pastores de língua russa, mas eles não têm a mesma cultura. Uns são do Cazaquistão, por exemplo, outros são do Quirguistão, países da Ásia Central, que têm a sua própria cultura diferente da cultura russa. Língua mesma, né? Mas a cultura é diferente, né, pastor? Exatamente, porque na realidade o russo para eles é uma segunda língua, que era obrigatório durante o regime da antiga União Soviética. Todos eles tinham de estudar o russo para que pudessem estudar nas escolas, nas universidades, onde o russo era o idioma usado pelos professores. E tem uma pergunta aqui, pastor, só para o Jair José França Moreira. Ele está perguntando como é que está a igreja na Rússia hoje, com esses rumores de guerra, pastor? Os irmãos da Rússia estão sofrendo porque muitos de seus filhos têm sido convocados para servir no exército russo. E, é claro, todos os pais, em qualquer parte do mundo, se preocupam com os filhos nessa situação. E nós verificamos que realmente a guerra tem provocado sofrimento, não somente entre os ucranianos, mas também entre os russos. Nós percebemos claramente porque os filhos vão para a guerra e são expostos a... Hoje a guerra é uma coisa, sempre foi, né? Mas hoje é muito cruel, né? É verdade, por isso eu enfatizo a necessidade de estarmos orando pelo fim da guerra, para que os nossos irmãos, tanto os russos que são forçados a lutar,
quanto os ucranianos, que também recebem os bombardeios contínuos e estão correndo risco de vida. O poder bélico hoje é muito grande, né? Em relação a anos e anos atrás. E nós temos irmãos tanto na Rússia quanto na Ucrânia, né? Exatamente. E a gente vê que as famílias, o povo, ninguém quer essa guerra, né? Exatamente. Então estão sofrendo, então a oração realmente é muito importante da igreja sempre dobrar o joelho e orar pela Ucrânia e pela Rússia. Exato, não podemos esquecer disso. Isso é um assunto prioritário nas nossas orações. E também peço que os irmãos das igrejas estejam orando, especialmente por alguns países nos quais começamos há pouco, não é há poucas semanas a testemunhar da obra, que ainda não alcançamos, como é a Turquia e o Tajiquistão. Da semana passada tivemos as primeiras reuniões com pastores desses países. Olha só. Não podemos dizer que eles já entenderam a obra, mas eles começaram a entender, né? Orar por ele, agora dobrar o joelho por eles. Né? Isso, Turquia e Tajiquistão, não se esqueça. Turquia e Tajiquistão. Nós já estamos bem estourado o tempo aqui, então, pastor, vamos mudar a chave aqui, vamos só dar o texto. Eu li o texto ali, só o texto a gente já recebe a bênção, o texto do culto de hoje, que está em Efésios, né? Está em Efésios. Eu só vou ler aqui. É um texto Efésios 2:19. Isso. 2:19. Ele está aqui. Sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A parte B do verso, né? Sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Esse é a base da mensagem do culto da família hoje. Exatamente, Edson. Começa daqui a 4 minutos. A paz do Senhor a todos, estou me despedindo aqui. A paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Alexandre Gueiros, que estará se dirigindo para o estúdio aqui da TV, onde estaremos daqui um pouquinho, né, com a transmissão do nosso culto. Só mandar um abraço aqui ao Rodrigo, que está dizendo aqui: nós temos um país tão abençoado e não sabemos dar valor comparado a outros países onde nem se pode, às vezes, pregar, nem ler a Bíblia, né? Fora outros problemas, né? De acordo com o que o pastor está falando aqui, né? Isso. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Lembrando que daqui a pouco nós teremos o nosso momento com a família. Lembrando que os irmãos, a você que está necessitado de uma oração, nós temos o programa, nós temos o número 0800 707 3076 para você ligar nesse momento. E nós queremos lembrar a você que segunda-feira, 21 horas, nós teremos a estreia do programa nesta segunda-feira, falando sobre o 0800. O nome do programa é Ligue 0800. Ligue 0800, que é referente ao 0800 707 3076. Você não pode perder. Tem experiências que serão contadas maravilhosas. Nesta segunda-feira, 21 horas. Nós queremos nos despedir de todos e já aguardando os irmãos 8 horas para o nosso momento com a família, nosso culto no lar. 21 horas tem o programa anunciando o Evangelho Eterno. A todos a paz do Senhor Jesus.